Técnico português para o Goiás pensando em 2025. No vídeo de hoje quero trazer aqui uma possibilidade sobre o Goiás, que até que se saiu com a relativa aprovação da torcida, vamos colocar assim, ao contratar o Armando Evangelista na última temporada, mas, assim como grande parte dos técnicos aqui no futebol brasileiro, acabou não tendo o tempo necessário e principalmente um elenco horroroso no ano passado. Mas o Goiás ele já viu que há sim, bons nomes no mercado, por exemplo, europeu, e que podem reforçar o Goiás, por exemplo, no ano que vem. Eu quero trazer uma possibilidade de técnicos gringos que já foram procurados pela diretoria alviverde e outros portugueses especificamente também que estão dando sopa no mercado da bola. A minha opinião, se vale a pena trazer agora, por exemplo, em uma Série B que já foi por água abaixo ou esperar o Campeonato Goiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou se inscrever em nosso canal e fazer o seu pedido com o Chapa Louco Burger, nosso parceiro aqui do Goiás News. Lá você tem até às 1 hora da manhã nesse meio de semana para fazer o seu pedido, um lanche delicioso, como por exemplo, combo X tudo, batatinha frita e refrigerante por apenas R$ 37,80. Está localizado na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico. O Instagram também você encontra várias ofertas, o horário de funcionamento e também o cardápio. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Chapa Louco que está pertinho para você, que mora aí perto da Serrinha, no Jardim América, no setor Bueno, no setor Marista. Também para quem é de Aparecida, você pode fazer o seu pedido pelo delivery próprio ou através do iFood, então com entregas em toda Goiânia e região. E tem o WhatsApp, o 62 981 15 85 55. O Chapa Louco, nosso parceiro aqui do canal. Link no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma questão que eu vi alguns torcedores questionando. Pô, a Série B já foi por água abaixo, o torcedor do Goiás está cansado do mesmo perfil de treinador. Eu não coloco a culpa só no Wagner Mancini, ou sei lá, no Guto Ferreira do ano passado, ou no próprio português Armando Evangelista, o Márcio Zanardi. Enfim, a forma do Goiás ser gerido, a forma de pensar o futebol e até mesmo a forma de ser organizado o clube, ela está errada. Só que alguns técnicos, e assim como alguns jogadores, eles conseguem se sobressair mesmo com as adversidades de um clube, A gente vê isso em algumas outras equipes, tanto nessa Série B de Campeonato Brasileiro, mas uma coisa, uma andorinha sozinha não faz verão, isso é sim muito verdade. Não coloque sua responsabilidade em um técnico. Ainda assim, eu gostaria de ver, por exemplo, um outro português aqui no Goiás. Acho que a impressão do Armando Evangelista, que hoje está empregado, você pode se perguntar sobre o Armando, ele tem contrato lá no Famalicão até o final desta temporada europeia, ou seja, até junho do ano que vem. São 4 jogos até aqui, com 3 vitórias, inclusive surpreendendo o Benfica na estreia da Liga lá em Portugal. Pelo Goiás foram 27 jogos com 7 vitórias, começa até bem, deu até uma impressão que iria escapar do rebaixamento, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria de ver sim um gringo no Goiás, só que assim como eu disse no vídeo de ontem, falando sobre técnicos que poderiam ser opções, eu penso que para essa Série B o Goiás basicamente já era, Tem que pensar de fato no ano que vem, e dependendo do técnico, não compensaria em termos financeiros você trazer, por exemplo, um técnico hoje de 800 mil, 1 milhão de reais mensais, para ele basicamente cumprir tabela até o final da Série B. Ok? Eu entendo que se chegasse um técnico agora, mas aí eu contrataria um mais barato, Para ele entender o elenco, se adaptar novamente ao país, ver quem pode ser útil no ano que vem, já ser uma boa prova, em um campeonato que é difícil, como é a Série B, tudo bem. Mas se fosse, por exemplo, o Antônio Oliveira, que é um técnico aí de 800 mil, 500 mil no mínimo, e o Goiás que procurou o Antônio nesta última janela, eu penso que para agora, para a Série B, o Goiás poderia contratar um técnico talvez um pouco mais barato. Qual que seria esse técnico, Guilherme? Algumas alternativas, uma delas inclusive que algumas que já foram especuladas aqui no Goiás, o João Pedro Souza. Gosto desse técnico, hoje ele está lá no futebol dos Emirados Árabes, no Banilas FC. Ele tem contrato até a metade do ano que vem, mas a gente já sabe, como é a vida de técnico aqui no futebol, não é só no Brasileirão. O João Pedro ele foi procurado pelo Goiás naquela época que o Arley viajou lá para Portugal, fez algumas consultas. Em 2022 ele estava de saída do Boa Vista no futebol português e acabou fechando com Al Raed. Goiás tinha uma encaminhação já com João Pedro Souza naquele momento, mas ele foi
para a Arábia Saudita. Passou aí 2 temporadas no Famalicão, foi bem em 2022-23, ficando em uma colocação interessante para um clube menor lá em Portugal. O Sérgio Vieira, mais um português que foi procurado pelo Goiás lá em 2022. Acho que vocês vão se lembrar do Sérgio, ele já treinou alguns clubes aqui no Brasil, Atlético Paranaense, América Mineiro, São Bernardo, Ferroviária, Guaratinguetá, e quando volta para Portugal, ele passou aí pelo Moreirense, Famalicão e esteve por último no Portimonense nesta temporada. Aliás, ele está no Portimonense. Não, ele foi demitido, né? Já começou a temporada por lá, em 3 jogos acabou sendo demitido. Então, Sérgio Vieira é uma opção livre no mercado. Na temporada passada estava no Estrela Amadora, clube do Aloísio, né? Do Aloísio Souza, hoje no Goiás, que conseguiu a sua manutenção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre técnicos portugueses e se é o único caminho para o Goiás no ano que vem. Pode ser até mesmo um brasileiro, tá? Mas eu penso que se fosse para o Goiás trazer o nome agora, ou se não for naquele desespero contra o rebaixamento, que aí não tem como você apostar, vamos colocar em um Goiás tranquilo, chegando ali nos 40 pontos, 42, ver que o Mancini pode ser que não continue para o ano que vem, a diretoria pense em um nome mais jovem, aí sim, eu penso que pode fazer sentido um técnico desta maneira. Mas se o time engatar uma sequência muito ruim de derrotas e chegar próximo da zona de rebaixamento, eu penso que seria arriscado trazer um técnico, por exemplo, com pouca experiência em uma série. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a Pix Brasil, lá você ganha R$20 de graça para apostar como quiser. Como por exemplo esse próximo jogo do Goiás contra o Avaí na Serrinha, vitória do Verdão pagando 1,93 a cada real apostado, o empate 2,99, vitória do Avaí fora, cotação interessante a 4,02. Outras odds altas também para Paysandu e Guarani, um empate pagando 3,03, vitória do Mirassol contra o Amazonas 1,79, do Brusque contra o Vila Nova 2,54, empate Operário e Coritiba 2,75. Essas e todas as outras odds, não só da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também da Série A, o retorno do futebol europeu, e lá na Pix Brasil é muito fácil. O valor do seu primeiro depósito a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, e esta vantagem também para você vindo através do nosso canal, esse bônus de boas-vindas de R$20. Só pegar o link no primeiro comentário fixado e começar a se divertir, lembrando, sempre com bastante responsabilidade. E completando aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um técnico que eu gostaria muito de ver no Goiás se estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Carlos Queiroz. Eu acho a personalidade desse treinador muito interessante, muito diferente. Ele é português, tem 71 anos de idade, mas ele é mais conhecido pelas passagens nas seleções, né? Eu acho que eu nunca vi uma carreira assim com um técnico que tem mais seleções no currículo do que propriamente clubes. Por quê? O Carlos Queiroz ele tem um estilo defensivo, porque eu não sei, eu admiro também boas defesas, tá? Acho que é porque quando eu jogava futebol eu sempre era ou goleiro ou zagueiro, né? Então consequentemente isso acaba vindo comigo também. Eu gosto de ver uma defesa bem organizada, e eu lembro muito do Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2018 pelo Irã, onde assim, ele deu um trabalho danado para Portugal, para Espanha, e ainda venceu o último jogo, eu acho que foi contra o Egito, e acabou se classificando para a fase seguinte. Então assim, aliás, não ficou com 4 pontos, né? Mas foi uma Copa do Mundo surpreendente do Irã, levando pouquíssimos gols, e quando saía para o contra-ataque conseguia ser efusivo. Por isso que eu falo, talvez de uma Série A, né, onde o Goiás precisa defender mais, enfim, é um técnico que tem essa característica. Não chega a ser um retranqueiro, mas convenhamos, os times que ele passou recentemente, né, as seleções, não davam para ele uma grande qualidade técnica para um jogo extremamente ofensivo em uma realidade, por exemplo, de Copa do Mundo. Ele treinou Portugal em 2008 até 2010, o Irã de 2011 a 2019, Colômbia 2019, Egito 21 e 22, Irã num pedacinho de 2022 também, e esteve no Catar por último com 10 partidas e 2 vitórias. Ele também foi jogador, jogou por muito tempo lá no futebol de Moçambique, né, como profissional, mas desde 1981 já tem trabalhos como técnico e está nessa jornada de seleções desde 2000. Ele foi treinador também do Real Madrid, né, tinha até esquecido disso, em 2003. Não sabia dessa, sendo bem sincero aqui com vocês, mas gosto do Carlos Queiroz, é uma personalidade que eu admiro. E o Petit, tá? O Petit é aquele técnico português, tem nacionalidade francesa também, foi demitido recentemente do Cuiabá, onde até começou com bons jogos, 47 anos. Eu acharia uma boa, tá? O Petit talvez ir para o Goiás no começo do ano que vem, ou até se encontrar uma maneira de ser um técnico um pouco mais barato, pensando nessa temporada agora de Série B. No Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas pelo Cuiabá. Lá em Portugal ele conseguiu bons trabalhos, recentemente no Boa Vista, também já passou pelo Moreirense, no Paços de Ferreira e no Belenense
também no futebol europeu. Pode deixar a sua opinião, como você montaria este Goiás para o ano que vem. Algumas opções portuguesas, tem também outras argentinas, igual o Larcamón, técnico ex-Cruzeiro e futebol mexicano. Também gostaria de ver o Larcamón aqui no Goiás, tá olhando aí no longo prazo. Resta saber se a diretoria vai pensar assim, olhando para o ano que vem, se vai ainda tentar alguma coisa nessa Série B, mas é algumas opções também que eu penso para um Goiás se conseguir dar tempo, né, para os profissionais. Poderia ser um retorno, por exemplo, de técnicos estrangeiros. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, fazer a sua aposta na Pix Brasil e pedir seu lanche lá com o Chapa Louco Burger, localizado no setor Pedro Lodovico. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!